Por cedência, no grande expediente, vereador Lucas Carinhato. Muito obrigado, presidente Edson da Rosa. Bom dia, colegas vereadores e vereadoras. Manhã de quinta-feira, véspera do carnaval, aqui meu abraço às escolas de samba. Conversava agora pela manhã com meu amigo Ricardo, carnavalesco da São Vicente, a Lige e o Wagner do Pérola Negra, a Rosaura da Nação Verde e Branco, meu amigo Cassiano Amarelinho do El Chan, o Simeão do Jardel, e o 15 de novembro, né, a Escola 15 de novembro aí do Beltrão de Queiroz, Carnaval de Rua de Caxias do Sul, que sai mais uma vez. Saudar aqui o trabalho da ex-vereadora e secretária de Cultura, Tatiane Frisso. É cultura popular, é o povo dos bairros dessa cidade que retoma a Sinimbu. O Carnaval de Caxias, no nosso governo, na época do governo Pepe Vargas, depois do governo Sartori ao seu, nós chegamos a ter 3 grupos de desfile das escolas de samba. Eram 3 dias de desfile. E depois, por conta de todos os problemas, o carnaval parou de existir. E eu aqui, a minha bancada, nós somos favoráveis à cultura e defendemos que se tem dinheiro para um evento cultural, tem que ter para todos. Então, os colegas estão todos convidados. TV Câmara vai fazer a transmissão ao vivo. É o 2º ano com transmissão ao vivo. São quase 12 horas de transmissão. Aqui, parabenizar os colegas da comunicação da casa que vão fazer essa transmissão belíssima. E o carnaval que volta para Sinimbu. O carnaval das escolas de samba voltando para Sinimbu. Então, muito bom, parabéns. Desejo sorte. Certamente serão milhares de pessoas que vão para as ruas e recursos para a economia. Eu passei ali no São Vicente, eu passei lá no Diamantino, eu passei no Beltrão de Queiroz, eu passei ali no Jardelino, eu passei lá no Mariane e tem costureiras trabalhando, carnavalescos, a percussão, a bateria, ou seja, é recurso para a economia. Quando se investe na cultura, cada R$1, são R$7 que retornam, seja para a Festa da Uva, seja para o rap, seja para a Noite Gospel, seja para o Carnaval das escolas de samba, dos blocos. Então, parabéns. E que no ano que vem possa, nesse ano, né, que o Carnaval ele inicia no dia seguinte do término do desfile das escolas, que possa se ter acenos mais cedo para que as escolas possam se organizar e prestar o seu trabalho. Vereador Cláudia, sobre esse tema, rapidamente, então, porque eu vou entrar no tema da educação. Perfeito. Queria agradecer Vossa Excelência pela parte, também a oportunidade de estar hoje à noite com o senhor para debater esse tema, né, vereador Lucas? Acho que é importante que a gente possa divulgar isso. Vamos estar, nós e a arquiteta Jéssica De Carli, que é muito dedicada ao carnaval, discutindo a nossa cidade e também a importância da cultura. Parabéns, vereador Lucas. Obrigado, vereador Cláudio. Mas o tema de hoje, vamos seguir no tema da educação. Vamos seguir no tema da educação e eu quero falar de 2 questões, de educação inclusiva e da situação dos professores e das professoras em Caxias do Sul. Vamos seguir na educação inclusiva. E aqui nós temos um colega que é ex-secretário de Educação no governo Sartori e Adiló. Então, viveu tempos diferentes de governos, mas tem experiência na área. Caxias do Sul, vereador Juliano, foi uma cidade que se destacou pelas políticas de inclusão na área educacional. E em que pese os limites que nós temos, mas como eu já referi aqui, nós temos a maioria dos pais que preferem, pais, mães de crianças, famílias atípicas, que preferem que as suas crianças estudem na rede municipal, em razão da cuidadoria, em razão de políticas de inclusão que foram sendo adotadas com o avançar da legislação e das políticas públicas. E essa área, que era uma área que dava certo no município, agora não dá mais. Além de todos os problemas, e o governo Adiló, ele é especialista em, além dos problemas existentes, criar problemas onde eles não existiam. E aqui a gente poderia referir ao transporte escolar ou à inclusão.
Eu me manifestei ontem em razão da demora na liberação de cuidadores. Isso é um absurdo. Eu quero frisar isso aqui. Vereador Iago Morandi, que foi o vereador mais votado dessa cidade, garantindo, inclusive, se elege com votos acima do coeficiente eleitoral. E em que pese todas as nossas divergências e estarmos em espectros distintos ideológicos, mas o senhor representa uma parcela da sociedade, como todos nós aqui. E o município de Caxias do Sul justifica que não tem mais dinheiro para pagar cuidador. Bom, se uma cidade com quase 4 bi de orçamento quer cortar recursos de cuidador, de crianças que usam fralda, de crianças que precisam auxílio para a sua locomoção, temos que fechar as portas. Temos que fechar as portas porque essa casa recebe pedidos de liberação de recursos para a área da cultura. E nós aprovamos. Essa área recebe solicitação do Poder Executivo para liberação de recursos no transporte público e essa casa avaliza. Essa casa libera isenção de recursos para áreas empresariais e essa casa avaliza. E quando ele para liberar cuidador, a cidade diz que não tem dinheiro. É mais caro a ignorância? É mais caro titubear com a desumanidade? Não há justificativa. E aqui eu quero dizer que o secretário da Saúde tem dado aula. Se o governo não consegue fazer gestão com seu orçamento, e é isso que o governo Adiló fala, desde o primeiro ano, não temos dinheiro. No primeiro ano, em 21, era a pandemia. Em 22, rescaldo da pandemia. Em 23, baixa arrecadação. Em 24, chuva. Em 25, ainda chuva. Em 26, as horas extras da chuva. Então, nós vivemos num município pobre. Acho que nós estamos no padrão de Jaquirana ou da Bossoroca, em termos de arrecadação. Pasmem, a arrecadação não baixa no município. Nós não temos uma arrecadação, como nós pegar os números aí do IPTU e outros. Mas se justifica e se deixa uma professora e um professor ter que trocar fralda de uma criança porque não tem dinheiro para liberar cuidador. E alguém numa sala, e aqui eu gosto muito, vejam, a base do governo calada. Eu quero ver a base do governo defender. Líder do governo está conversando, vice-líder não está, os outros vereadores num silêncio sepulcral. Mas tem que fazer silêncio na frente dos pais e das mães. Ou defender. Tem que defender com essa casa cheia de família atípica e dizer por que o governo está demorando 30 dias para liberar um cuidador. Não tem resposta, eu sei que é difícil para vocês, os isentão aqui. E ainda bem que na política brasileira cada vez tem menos espaço para os isentos. Eu não gosto de isenção. Quem é muito bad, permitiu quem uma vive parte... muito no Alfredo Chaves, muito aqui pelo centro, são muito defensores, são cults, defensores da inclusão. Amamos a inclusão, tiramos fotinho e tal. Mas na hora de se unir aqui na briga, são tudo uns gatinhos manhoso e manhosa, porque não falam nada. Bom, vamos lá. Estamos apresentando o problema. A reunião de diretores foi um caos, além do transporte escolar, diretores recorrendo a mim. Então, como nós estamos provocados, que só criticamos, que fazemos oposição, que não entendemos o governo, que judiamos do prefeito Adiló, então esse vereador está protocolando 2 indicações para nós ajudar a resolver o problema, vereadora Daiane. 2 indicações. Primeira, nós estamos propondo que o governo municipal crie o profissional de apoio à inclusão, efetivo, com concurso público, com formação, não de uma empresa picareta, que dá umas formaçãozinha de meia dúzia de horas,
em que pessoas que ganham pouco, que não têm o preparo adequado e que a questão não é só a higiene, nós precisamos de mais. Então, estamos protocolando uma indicação ao prefeito Adilódio Domênico. Eu gostaria de uma declaração de líder da bancada do PT. Estamos protocolando essa indicação. Continua em declaração de líder. Obrigado, vereador Edson. PT, vereador Lucas Carenhato. Servidores de provimento efetivo. É o que nós queremos. E a segunda indicação, se Caxias quer ser referência na inclusão, precisamos... A exemplo de Santa Catarina, vejam, nem é um estado comunista. Porque daqui a pouco, né, Felipe, estão dizendo que nós estamos aqui querendo fazer subversão. São os comunistas aqui, né? A turma que acredita no terraplanismo, tem uns, né? Então, vão dizer que nós... Mas eu estou trazendo o exemplo de Santa Catarina, do governador Jorginho Melo e de várias cidades à direita. Sabe o que é? É o segundo professor. Precisamos de um segundo professor em sala de aula. E aí, vereadora Daiane, vai ser o seguinte, não temos dinheiro, Caxias vai falir. Mas daí a secretária de Educação tem que fazer que nem o vereador Rafael Bueno, vão atrás de emenda, vão para Brasília, busquem recurso. E volto a dizer, se tem a secretária, mas é governo Adiló, porque senão fica o seguinte, né? Às vezes a gente se estapeia aqui criticando o secretário, mas é secretário do governo Adiló e Néspolo. São esses secretários. Então, se não tem dinheiro para fazer o feijão com arroz, façam como o secretário Rafael está fazendo. Passa o chapéu para diminuir fila, já que não se consegue, já que o orçamento de Caxias é muito pequeno. Então, no tema da inclusão, estamos protocolando, e já que não se consegue sequer liberar cuidador, tem que ser que nem o vereador Rafael, secretário da Saúde. Vão atrás de emenda para pagar salário. É uma vergonha. Eu acho uma vergonha nós ter que ir para Brasília para fazer o feijão com arroz, porque fila da saúde o ano que vem vai ter todas as filas de novo. Mas já que na educação não consegue pagar transporte, tem que fechar 9º ano, daqui a pouco se fecha, inclusive a secretária aqui, ó, pessoas que nos acompanham. Vou fazer que nem o nosso vereador, que se sai muito bem nas danças, inclusive, vereador Ramon, qual é a câmera? Acho que é essa câmera ali. Secretária de Educação já afirmou que poderão ser fechados outros 9º anos. Então, aguardem, vem mais. E para concluir, antes dos apartes, vou falar rapidamente, mas só quero entrar nesse assunto. Quero entrar para já deixar os colegas preparados, porque nós vamos aprofundar. Colegas, vocês lembram da sessão mais triste, ou uma das mais tristes do ano passado, em que essa casa estava lotada, num ímpeto de revolta, de tristeza, de dor dos profissionais da educação. Colegas professores, secretários de escola, coordenadores pedagógicos, diretores, que lotaram essa casa depois de uma professora da escola João Desorze quase ter morrido, vítima da violência de uma tentativa de homicídio. Vocês lembram disso? Eu estava na presidência, recebemos os professores, sindicato, prefeito, secretário de Educação, delegado da Polícia Civil, representante da Brigada Militar. Um momento muito difícil, todo mundo falou, e ficou acordado que medidas seriam tomadas para que outros professores e professoras não fossem agredidos, violentados e até assassinados no seu labor. Eu pergunto aos senhores e às senhoras, o que a gestão municipal fez para garantir a segurança e melhorar a vida dos professores e das professoras? Gostaria, eu abro uma parte aos representantes do governo que apresentem as medidas de melhorias nos labores dos professores e das professoras. Porque, do contrário, logo aí adiante nós poderemos ter outros casos como esse. E é assustador os relatos que nós recebemos de situação de violência e de risco que os colegas profissionais da educação passam. Pergunto aos senhores e às senhoras e diz: a patrulha escolar ela foi ampliada. Mas e os 70 guardas municipais que estão para ser chamados? E eu sei que teve reunião, eu recebi, e a conversa do prefeito é que só vai chamar depois que aprovar a reforma administrativa. Tá, mas os colegas vereadores que estavam lá não falaram nada.
Vocês ouviram e acharam isso legal. O prefeito dizer que vai chamar se passar a reforma. Tá, se não passar a reforma daí. Uma parte, vereador. Pelo amor de Deus, né, gente? Os problemas são complexos. Mas hoje, em Caxias, a gestão municipal vira as costas à inclusão. A gestão municipal em Caxias vira as costas aos professores e às professoras, que dão suas vidas pelo trabalho e que não têm a garantia sequer da segurança. Sequer da segurança. Vamos aos apartes. Quem foi o primeiro ou primeira? Vereadora Daiane Mello. Vereador Lucas, falando da questão da inclusão, a gente debateu muito sobre esse assunto ano passado, inclusive o então líder do governo, que era o Daniel Santos, até apresentou uma proposta que parece que já estava sendo discutida, uma segunda professora e tudo mais, e eu me lembro que naquela ocasião a gente perguntou, está mesmo, tem certeza, porque envolve um novo concurso e tudo mais, e falaram que sim. E até agora a gente aguarda, né? Mas a gente vem aguardando tudo isso. A gente vem aguardando o chamamento dos guardas, que a gente fala que não foi uma coisa que nós falamos ou uma coisa que a sociedade pediu. A gente está falando uma proposta de governo. O prefeito foi em debate dizendo que ia fazer o chamamento dos guardas. E agora ele vincula a questão da reforma. Então é uma coisa que não tem nada a ver com a outra, porque ele tinha que ter feito esse chamamento ainda em 2025, como foi prometido na eleição de 2024. E quanto à questão da inclusão, a gente fica apavorado com a Secretaria de Educação, porque ela realmente, onde não tem problema, ela cria um problema, como é nas escolas aí onde fez a troca de diretor, né? Não tinha problema, a comunidade se apossando da escola, né? Tentando auxiliar, participar, trocaram a direção. Questão do transporte escolar, não tinha problemas pontuais, né? Mas o que a gente diz, se a legislação não está atendendo, muda-se a legislação para atender a população. O que acontece? Eles retiram o transporte escolar. Mais um problema para ela responder. E a questão da inclusão também. Então, são problemas que não se tem, mas o governo de Ló está criando estes problemas. Ele não está suficiente com os deles. Estão criando um pouquinho mais. Obrigado, vereadora Daiane. Acho que vereadora Ramon. Vereador Lucas Caragnato, parabéns por ter trazido esse tema. O senhor bem sabe que eu gosto muito de visitar as escolas e no dia de ontem visitei a escola Castelo Branco, lá perto da sua residência, vereadora Daiane Mello, e a diretora Luana me falou o seguinte: vereador, são quase 4 anos para que a gente tenha um diagnóstico da criança, ou seja, perde todo o período de desenvolvimento cognitivo da criança. Nós temos apenas um neuropediatra que é servidor do município e a Secretaria de Saúde, ano passado, estava fazendo gestões para contratar. E, se não me engano, na sexta-feira tinha uma empresa contratada que fazia atendimento de neuropediatria. Ou seja, 4 anos para atender essa criança. Outro ponto que o senhor abordou também a respeito da Guarda Municipal. Ela disse o seguinte: vereador, nós tivemos alguns problemas pontuais aqui na escola, nós chamamos a guarda e o que aconteceu? Eles estavam na festa da uva e não puderam atender na escola. Então, prefeito municipal, se a educação não é uma prioridade, o que é uma prioridade? Então, se as diretoras e diretores chamam a Guarda Municipal, é porque é necessário que a Guarda esteja presente para preservar a segurança tanto dos alunos quanto dos profissionais. Obrigado. Obrigado, vereador Ramon. Vereador Iago. Parabéns, vereador Lucas, pela fala, me contempla bastante. Vereador Capitão, eu não sou ninguém para dar conselho, mas se eu pudesse, teria dado para o senhor não ir lá falar com o prefeito na questão dos guardas, dos servidores. Sabe por quê? Quando a gente vai lá, foi o que eu expliquei para os guardas, alguns que vieram falar comigo. Quando tu vai lá, ele tira uma foto, publica nos stories dele e posta lá o Adiló em reunião sobre o chamamento dos guardas. E usa a imagem de vocês, vereadores. Eu me neguei lá para ouvir abobrinha. A gente não quer ir lá conversar com o prefeito, ele ficar enrolando como ele sabe enrolar e não chamar ninguém. Então não vale mais a pena a gente ir. O que tem que fazer? Vir para a tribuna e desgastar eles, porque é a única coisa que resta para nós. A questão que o senhor apontou da guarda estar nos pavilhões também me causa estranheza. Se dentro da sala, eu, o senhor, a vereadora Sandra, eu cobrei sobre o dinheiro que a guarda ia receber, porque a guarda pode cuidar o ano inteiro dos pavilhões, mas na festa da uva vai uma parte do dinheiro, 1 milhão e pouco só para a brigada. Eu disse, cadê a parte do dinheiro da guarda, né? Então, anteontem eu estava lá, em meia hora que eu fiquei no parque, eu peguei um cara furtando um som. Eu tenho vídeo, mas não postei, até para não estragar a imagem da festa, né? Mas a minha parte eu fiz.
Ou seja, não é sobre uniforme, não é sobre brigada, sobre guarda, é sobre fazer... quem pegou lá, quem estava com o vagabundo lá foi a vigilância. Então a gente deve priorizar. Parabéns pelo discurso. Desculpa me estender, vereador. Eu concluo a minha fala dizendo, prefeito Adiló, cuide dos professores e das professoras. Uma cidade melhor só se constrói com professores e professoras valorizadas. Porque não adianta dizer que vai fazer 35 escolas com professores e professoras doentes, sobrecarregados e com a gestão municipal na área da educação não conseguindo fazer o mínimo que é garantir vaga, transporte escolar e cuidador para a criança de inclusão. Muito obrigado. Obrigado, vereador Lucas. Em declaração de líder, a bancada do PL, vereador